e vamos aí começar a nossa live falando sobre a terra de Israel e a Galileia. Então, Israel, hoje eu vou inverter o negócio. Vou começar perguntando para você. Me diz um pouco aí sobre essa questão da Galileia, né? Israel é pequeno, mas onde é que fica bem a região da Galileia? A gente falou sobre o deserto, falou sobre a região do Mar Morto. Então, dá uma geral para a gente da Galileia, onde está, o que, que tem de interessante lá, e a posição da Galileia, o que, que a gente tem, dá um panorama básico para a nossa introdução e começando nossa live da Bíblios Viagens aí com Israel Saião na sintonia. Beleza, vamos lá então. Galileia. Tem um pessoal que eu já reconheci na live aí que já até foi, mas vamos lá, para quem ainda não conhece a região, Galileia é meu lugar preferido em Israel. Eu acho que se Deus sabe de tudo e ele escolheu mandar seu filho para passar aí um intercâmbio celestial e na Galileia, que a região era boa. Então, se Deus escolheu, não tem como falar que o lugar não era bom. Era bom pra caramba. Então é a região que eu mais gosto. Mas onde fica essa região? A gente falou na última live sobre o Mar Morto, né? Então a gente está naquela fissura gigante que começa na África e vai até a região próximo do Tigre e Eufrates, né, na região da Mesopotâmia. No meio do caminho, a Galileia, ela conecta com o Mar Morto via Rio Jordão. Então, se a gente segue reto, então, lembrando, o Mar Morto ele é abaixo do nível do mar. O Mar da Galileia também fica abaixo do nível do mar. Então, o corpo de água mais famoso, que na verdade é o lago, né, o Lago Genezaré, o Kinneret, que fica na região lá da Galileia, da onde vem o nome, inclusive, da região está associada a esse lago, é uma região mais baixa, né, em relação ao nível do mar. Só que a Galileia ela comporta um pouco mais do que isso. Próximo do mar Mediterrâneo, a gente vai ter ao norte a região antiga dos fenícios, que hoje é o Líbano, e a gente vai ter que é uma cordilheira na prática, que é onde fica o Monte Carmelo, são vários montes que vão separar, né, a região do sul, do norte, mais ou menos. Então, se você vai, atravessa o Monte Carmelo para a região sul, você chega em Tel Aviv, nas praias, vai para o deserto da Judéia. Se você vai para o norte, você está na região da Galileia. E a Galileia, a fronteira máxima no norte, a gente está chegando nas montanhas muito elevadas, tem uma famosa cordilheira de montanhas, que são as montanhas do Líbano, né? E elas estão conectadas com uma outra região, que é a ponta norte de Israel, que é o famoso Monte Hermon, que é o ponto mais elevado, né, de Israel, onde neva, enfim, tem estação de esqui. Então, toda essa região aí a gente está falando da Galileia. Desde o ponto mais baixo, a gente está falando aí por volta de 200 metros abaixo do nível do mar, que é o Mar da Galileia, até o pico mais elevado do Monte Hermon, que agora nem lembro a altura, mas você com certeza sabe de cor, então você pode falar essa informação muito específica. E agora a região geral da Galileia, ela tem algumas características interessantes. A principal é que ela tem muito mais água doce. Então a gente vai ter grandes centros demográficos historicamente naquela região geral, inclusive a Decápolis, né, que é antiga, 10 cidades helenizadas no período romano, que fica do outro lado do Mar da Galileia. Já tem uma, na verdade, que fica do lado do lago, né? Essa região toda aí tinha produção agrícola um pouco melhor, é uma região um pouco mais, digamos, verde. Então é o contraste, a gente estava no Mar Morto, agora a gente está no Lago Vivo, na prática, porque é muita vida, é muita planta, a água é bem doce, então é um outro ambiente. Então a gente vai falar sobre essa região no norte de Israel. Basicamente, acho que é uma introdução geral. Eu posso entrar na parte histórica, mais antiga, ou mais atual, mas acho que você vai condizendo aí. Qual que é o próximo passo? Você vai me falando, eu vou passando informação. É muita informação, que é o lugar que eu mais gosto. Opa, Israel, vamos lá. Acho que a gente conhece muito a Galileia do Novo Testamento, né? Mas, na verdade, a Galileia tem importância desde os tempos do Antigo Testamento, né? O pessoal talvez não faça tanta, assim, não fique tão claro. Vamos pegar a época mais antiga, né? A gente deve se lembrar de que as tribos de Israel, né, elas se dividem na época da conquista, né, no período aí da conquista e do livro de Juízes, e a gente vai ter
as tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés, que vão ficar do outro lado do Rio Jordão, mas principalmente nessa parte centro-norte, da região ali, né, vizinha da Galileia, onde hoje está a Jordânia, pegando a terra de Gileade e a famosa terra de Bazã. Né? E quando a gente chega na Galileia propriamente dita, né, ali nós temos a predominância das terras que pertenceram especialmente a Efraim, a Manassés, e mais propriamente na região da Galileia, como a gente vai ver em Isaías capítulo 9, a terra de Zebulon e Naftali. Não confunda com naftalina, coisa antiga, mas não é a mesma coisa. Né? E também o pessoal da tribo de Dan, que enfrentou algumas dificuldades lá embaixo com os filisteus, eles também acabaram vivendo e morando naquela região. E esse ambiente do Antigo Testamento, a gente vai entender algumas coisas muito interessantes. Né? Você falou do Monte Carmelo, a gente vai entender a história de Elias. A gente vai entender, por exemplo, o Salmo 29. A gente vai entender porque a gente estava falando do deserto, do Mar Morto, e agora a gente chegou num lugar de muita fertilidade. Aí você falou da Fenícia, né, onde hoje é o Líbano, o pessoal lá tinha uma certa conexão, né, com os cananeus da terra de Israel, e também eles tinham o que a gente chama de um culto de fertilidade. Aí a gente entende por que os israelitas, chegando ali, naquela região fértil, perto do mar da Galileia, da nascente do Jordão, e eles vindo de uma experiência nômade pastoril, conversa com os cananeus, e os cananeus dizem, não, aqui o negócio funciona com Baal, né? Aqui a coisa na fertilidade entre Baal e Azerá. E aí eles começam a falar, olha, sabe o negócio? Para baixo todo santo ajuda. Então vamos fazer o seguinte, ele põe uma fezinha no Deus de Israel, mas também a gente dá uma acertada aqui com Deus dos cananeus. Quem sabe a gente consegue, né, apostar nos dois e no fim a gente ganha de qualquer lado. Né? E aí que a gente vai ver esse grande desafio que a gente entende por causa do ambiente da Galileia. Foi ali também, Israel, naquela região é que Salomão escolheu duas cidades importantes do seu reino. Né? A gente vai ver lá, 1 Reis 9:15, que ele escolheu um lugar chamado Hazor, né, ou Hatzor, e também Megido, né, que está ali naquele vale onde inicia a terra da Galileia. E, portanto, vemos como aquilo tem uma importância histórica na monarquia de Israel. E o mais interessante nessa história toda é que, inclusive, o pessoal que puder um dia estar com a gente lá, a gente visita um lugar lá, né, no norte, no extremo norte, dá para ver o Monte Hermon, que, aliás, tem 2.814 metros, um ponto mais elevado. Né? E lá pertinho do Monte Hermon, a gente vai ver, olha só, o altar construído pelo Jeroboão na época em que o reino dividiu, no ano 931 a.C. A gente vai ver muralhas de uma cidade que é da época da chegada dos danitas ali, a cidade, mas os muros são da época de Onri e de Acabe, uma muralha muito legal de 2.700 anos. E até uma porta de cidade que é da época de Abraão, um negócio muito extraordinário que se vê e a gente vê lá. Depois você pode até comentar como é que é a natureza desse lugar. A gente descobre por que é que esses israelitas caíram o queixo e falaram, uau, a gente nunca viu tanta água e tanta fertilidade. E aí a gente vai ver o que significa, né, o desafio do Reino do Norte, do reino do Israel dividido, né, que não é o seu caso, eu espero, 931 até 722, muita coisa extraordinária que a gente encontra aí. Quem visita lá, olha lá a novidade, Galileia tem muito mais do que os relatos do Novo Testamento para a gente conhecer. Mas, Israel, vamos lá, você que tem caminhado aí pela história, conhece do assunto, conhece bem a geografia do lugar ali, conta para a gente aí o que mais
tem de tão especial na famosa Galileia dos gentios, na linguagem de Isaías? Vamos lá, muito legal você falando da questão essa de luta, né, entre o paganismo. Uma coisa, tem duas características fundamentais que definem a região da Galileia, que vão impactar basicamente as principais cidades e até os indivíduos que vão acabar atuando lá. Então, se a gente pode dividir Israel em três grandes regiões, você tem a região central, onde vai ter o governo, onde vai ter o templo. Então, é uma região um pouco mais associada à cultura judaica. E a região mais ao sul é um pouco isolada, porque o deserto tende a não ser um ambiente de desenvolvimento cultural tão intenso. Então o norte ele vai ter duas características. A primeira delas é a gente lembrar de onde está vindo a água. Então a água vem sempre do ponto mais elevado das montanhas, sobe, enfim, é quente ao redor, vai evaporar a água, ela condensa, ela vai acumular em montanhas. Então o Líbano, a Síria, por que Damasco fica tão perto de Israel? Porque a Damasco era uma das melhores cidades da região da antiga Síria, da região que hoje é da Síria, porque está do lado das montanhas, então tem rios muito bons que vêm de lá. Da mesma forma, a água fundamental, o Rio Jordão vai nascer nessa região, na região do Monte Hermon, nessa região dessas montanhas, então as nascentes do Rio Jordão estão lá. Isso vai criar um primeiro problema, que vai ser riqueza. Lembra que a gente falou nas últimas lives sobre agricultura, sobre sucesso industrial, não existia até 1800. Então, de 1700 para baixo na história, para o passado, ter a fertilidade da terra, ter fertilidade, ter a água doce, poder criar, enfim, ter plantações, criar um nível elevado de pecuária, enfim, era uma região muito importante. E você tem barreiras naturais. Se a região é mais, enfim, um declive muito significativo, é difícil de acesso. Então é uma região de muita riqueza e opulência. Em termos de localização estratégica, não tem como minimizar. Megiddo, por exemplo, travou batalhas na época do bronze, época do ferro, cruzadas. O Salah ad-Din, falamos Saladino, ele vai vencer uma das batalhas mais estratégicas, vai vencer a segunda cruzada na Galileia. Então essa região militarmente é extremamente importante. A revolução, a revolta, né, dos Macabeus, né, período romano, vai acontecer primordialmente, eles vão se esconder na Judéia, mas na hora de avançar é na Galileia. Então o lugar é muito importante. O segundo ponto é interconectividade cultural. Daí eu achei interessante, a gente falou dos fenícios, por exemplo. O norte da Galileia é muito mais multicultural do que a região do sul do deserto, porque está do lado dos fenícios. Então você tem comércio, inclusive o rei, acho que foi Salomão que fez aquele tratado, deixou o rei da Fenícia repovoar algumas cidades na região da Galileia, então teve, digamos, imigração fenícia efetivamente na Galileia. Depois, no período grego, a planície, região mais à direita, né? Hoje seria Jordânia, né? Você vai ter grandes cidades no meio do nada na Jordânia que tem teatro. Caramba, de onde vem isso? Do período helênico e romano, onde as cidades relevantes são construídas naquela região por causa do acesso à água e da localização. Lembrando que se você quer ir do Egito até a Mesopotâmia, até o Tigres e Eufrates, você vai passar na Galileia, você vai passar no Vale do Armagedon, você vai ter que atravessar a Galileia. Se você quiser parar em algum lugar bom, eu pessoalmente amo viajar lá. Imagina na antiguidade, ficar num hotelzinho do lado do Mar da Galileia é uma delícia. Então, geograficamente é muito bem localizado. Então, por exemplo, a cidade de Cafarnaum, que vai ser sede do Ministério de Jesus, é uma rota comercial estratégica. O polo que a gente acha que pode se referir é Tiberíades, né, que é fundada por Herodes, e Séforis, que acabou sendo destruída, né, depois da revolta dos Macabeus, mas vai ser reconstruída no período de Jesus. Então são dois polos, né, de cultura mais globalizados. Desde o período das tribos até o período do Novo Testamento, a gente está lidando com uma região muito rica e uma região muito, digamos, abastada e interconectada. Então, além de a pessoa sentir que ela tem a grana, ela também tem várias outras opiniões que ela pode, outros deuses, outras soluções. Então, acho que o contexto do norte de Israel é muito diferente. Então, acho que é uma região muito especial. Mas esse é o período legal. Agora, eu vou respeitando o tempo aqui, você vai me falando quanto de história a gente entra, se entra um pouco mais em detalhe, porque Galileia é muito especial.
Vamos lá, porque a galera deve estar sedenta aí, né? Depois você me deixou meio confuso, eu não entendi nada, porque você falou Lago de Genezaré, depois falou Mar da Galileia, eu não sei se é lago, se é mar, e aí você falou que o mar fica abaixo do nível do mar, aí tá complicando tudo de vez, depois você faz favor de explicar esse negócio direito, mas eu queria focalizar, que o pessoal está super interessado, na questão da época do ministério de Jesus. Então, o que, que a gente percebe? Apesar da Galileia ser esse ambiente de riqueza natural, a Galileia ela não era o centro religioso do país. A gente sabe que o Reino do Norte, né, a caminhada que acontece, né, nesse ambiente de predomínio de força, né, política de Efraim e Manassés, desde o Jeroboão, chamado Jeroboão I, né, passando pelo rei Omri, o filho dele Acabe, depois o Jeroboão II, até a queda, né, na mão dos assírios, o lugar perdeu a sua conexão com o centro de fé que estava em Jerusalém e com o Judá, né? E, portanto, a Galileia acabou assim, você falou né, dessa mistura. Alô, alô, Opa, voltou. tá acompanhando aí? Opa, Voltou, você ficou? opa, teve algum problema? Foi interferência de Baal, é os Desculpa, cananeus. exatamente, o negócio está complicado. Então, a gente vai ver que a Galileia perde essa relevância, essa situação, essa conexão, né? E essa conexão vai se firmar aí, né, de uma maneira de afastamento, de tal modo que a Galileia passa a ser assim um ambiente religiosamente desprezado, desinteressado. E o que é interessante é que Jesus, apesar de nascer em Belém de Judá, ele vai fazer o seu ministério, né? Ele vai ser criado em Nazaré, né? Que é aí já o início da região da Galileia, e vai, o pessoal talvez não faz ideia, né, das dimensões, ele vai fazer o seu ministério, o centro do ministério, como você disse, em Cafarnaum. E quando a gente ouve falar, Israel, que ali é uma cidade, né, a gente, como assim cidade, né? Era um vilarejo, né? A gente vai ver Cafarnaum, a gente vai ver Corazim, Betsaida. Essas localidades ficam à beira do Mar da Galileia. E é tão interessante porque a gente não imagina isso, né, que o centro do ministério de Jesus é uma área tão pequena, né, porque o Mar da Galileia tem de norte a sul mais ou menos uns 20 quilômetros, né, e quase tudo que a gente vê assim ligado diretamente ao ministério de Jesus se concentra predominantemente no lado noroeste do lago, né? Um lugar muito pequeno. E olha, toda vez que eu vou na Galileia, né, eu diria a Galileia é o meu lugar preferido espiritualmente. Né? Por quê? Por que, que eu acho aqui um espetáculo? Porque quando a gente vai para alguns lugares, a gente vê, puxa, isso aqui mudou muito. Você chega em Jerusalém, por exemplo, você vê o metrô de superfície passando, né? Você vê algumas coisas em Israel assim, Israel tecnológico de altíssimo padrão. Você chega na Galileia, em certos lugares, tá do jeitinho que estava 2000 anos atrás. Então eu fico imaginando Jesus andando ali, né, no seu ministério de 3 anos, ali curando, pregando, salvando e especialmente ensinando os discípulos. Quer dizer, um monte das bem-aventuranças, né? O lugar da multiplicação dos pães, né? A questão dos endemoniados lá, dos gadarenos, né? Que aparece no texto, né? As cidades que a gente mencionou, a casa de Pedro, tudo isso é ali junto ao mar da Galileia. Então, qualquer pessoa que tenha assim essa conexão de coração para entender
Jesus e o seu ministério, o lugar, com certeza, é em torno do Mar da Galileia. Mas Israel ainda ficou meio difícil essa história, porque me ajuda aí com a questão da geografia. O Rio Jordão, eu vi falar que tem Jordão na Galileia, no mar, dos dois lados. É mar? É lago? Eu estava lendo aqui na Bíblia, vi Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades. Aliás, quase não tem Tiberíades no Novo Testamento. E você falou uma cidade, Séforis. Séforis fica perto de onde, né? E não aparece no Novo Testamento. Como assim? Alguém tirou, escondeu a cidade, né? E é Lago de Tiberíades, é Lago de Genezaré, Mar da Galileia. O mar fica abaixo do nível do mar. Conta esse negócio direito, porque está ficando complicado. Então, vamos lá. Você falou se alguém tirou Séforis. Tentaram tirar 2 vezes, mas não conseguiram. Mas vamos lá, para explicar um pouco melhor. Eu estava falando das nascentes, né, do Rio Jordão. As nascentes do rio, elas acontecem antes do lago, né? Então, como se tivesse... Tem 3 nascentes, então começa um rio e ele vai descendo. E ele vai descer num ponto que é abaixo do nível do oceano, né? Que é do nível 0 da praia. E daí nessa região vai formar um lago de água doce. E o formato desse lago, ele é semelhante à harpa que Davi tocava quando Saul ficava jogando lança nele. Então, já que é semelhante a esse formato, o nome do hebraico, o termo Kinneret, né, que é o nome, vai ser o nome principal que vai desdobrar no termo Genezaré, né? Então, na prática, é um lago, mas ele vai acabar sendo chamado de mar, até porque, imagina um pescador que mora lá, a referência do pessoal não era necessariamente a referência mais... Não tinha feito aula de geografia em Paris, no centro científico, né? Ele ainda tinha uma visão um pouco menos elaborada. Então, o que é mar, o que é oceano? Tem várias formas de tratar, mas na prática, para nossa avaliação hoje, o mar, na verdade, é um lago de água doce, que é basicamente um ponto de parada entre a nascente do Rio Jordão e o ponto final, que é o Mar Morto. Até eles brincam e comparam, né? A razão porque o lago ele é água doce é porque, além dele receber a água do norte, ele entrega no sul. O Mar Morto é egoísta, folgado pra caramba, ele só quer receber, ele toma toda a água e ele não entrega para ninguém, daí ele fica salgado e morto. Então essa associação, até na tradução dos rabinos, isso é mencionado, é interessante. Esse ambiente, então, da Galileia vai ser um lugar muito importante, mas no período onde aquela região é fronteira, porque se você vai um pouco mais depois da Decápolis, você entra no meio do deserto, daí dá ruim. Então você não quer ir adiante. Então as cidades que vão se formar lá estão muito associadas à fronteira. Pensa numa cidade do leste, aqui entre o Brasil e Paraguai. Pensa que as cidades lá estão fronteira de império. Então, toda a parte, é legal que você falou que sobra muita história, né, do período, por exemplo, romano, e daí quando os muçulmanos vão conquistar a região, aquela região não é mais fronteira, ela perde relevância geográfica em sentido de estratégia, porque o centro vai de Damasco para Bagdá, vai para o norte, vai para o sul, para o Egito, e aquela região acaba sendo menos relevante. O único grande acontecimento vai ser as cruzadas, que vão ter os castelos mais ao norte, nem vai ter muito castelo naquela região. E a religião drusa, né, se forma um desdobramento do islamismo. O que é isso? Druso? Druso é uma religião que vai se formar, é um desdobramento de um grupo islâmico que fica na região da Galileia, e eles vão acabar seguindo um líder específico regional, vão acabar valorizando ele, vão ter fé messiânica, eles são um povo muito particular. Como que eu diria? É tipo uma heresia islâmica, né? É um grupo que saiu do islamismo principal, criaram a versão deles bem particular, bem diferente. E a gente vê, se você está na região no norte, na região das montanhas, a gente às vezes passa em vilarejo druso. É uma experiência cultural muito, muito diferente, porque é muito particular, né? E é por volta do ano 1000 que tem esse desdobramento. Mas então essa região, quando a gente volta para o período romano, período de Jesus, um pouquinho antes dele, enfim, nascer, a região de Israel, da Judéia, teve a revolta dos macabeus. Os judeus quiseram ter um reino independente. Então, nesse processo, o Judas vai saquear uma cidade chamada Séforis. Então, ela é uma cidade grande que fica 7 quilômetros de Nazaré, para o norte. E daí, quando isso acontece, o pessoal vai saquear, os seleucidas vão saquear de vez, vão destruir a cidade. E essa destruição é tão significativa que quando Jesus, por exemplo,
ele está trabalhando com construção, é muito possível que ele estava reconstruindo a cidade de Séforis, porque ficava a 7 quilômetros, ele morava em Nazaré, o pai dele provavelmente também trabalhava com isso, inclusive grande parte das pessoas de Nazaré provavelmente trabalharam na reconstrução de Séforis, que Herodes, na época, estava fazendo, né? E Herodes, além dele reconstruir Séforis, ele vai fundar Tiberíades. Por isso que não tem muito esse... É uma cidade nova na época de Jesus, então estava se desenvolvendo. Mas vai acabar virando o centro do lago pela localização e porque, enfim, é designada pelo tetrarca na época, Herodes, como o centro de gestão da região, né? É engraçado que na época, então, Jesus, Nazaré era um vilarejo associado a Séforis, né? E hoje é o oposto, né? Nazaré é o grande centro da região lá e Séforis é uma pequena aldeia, né? Então mudou um pouco. Então, esse que é o ambiente que a gente está vivendo. Então, esse lago, ele é fundamental porque, tendo em vista todo o comércio que se passava, ficar próximo ao lago é muito estratégico. Então, vai acabando tendo algumas cidades, por exemplo, da Decápolis, que são do lado. Gadara, por exemplo, é muito perto. E os caras eram meio complicados, eles curtiam o paganismo. Então, tem esse impacto, não é à toa que a galera sai meio zoada da cidade, mas tem um alto nível de paganismo e tradição greco-romana, enfim, encostada. Então, quando Jesus começa o ministério, tinha gente de todo tipo frequentando aquela região. E por mais que Cafarnaum é um vilarejo bem pequenininho, ele fica numa localização de chegada da Rota Comercial do Norte. E daí, quando o pessoal quer ir para Jerusalém, eles muito comum passar por lá. Era o ponto. Então, você parava, por exemplo, em Cafarnaum, depois ia para Meguido, por exemplo. Ou descia o Rio Jordão até o Mar Morto e subia para Jerusalém. A localização de Cafarnaum é estratégica, né? Então, Jesus aparentemente era um cara inteligente, mas acho que isso o pessoal já sabe. Então, essa que é a região. Enfim, acho que ficou mais claro agora o lago, água doce, enfim, tem muitos nomes, mas aí eu vou ter que pedir desculpa, a galera tem muita criatividade, fica mudando o nome das coisas e atrapalha a gente. Mas acho que eu passo de volta para você agora, né? Pois é, Zé. Vamos lá, olha, um negócio interessante, a gente abriu um pouquinho aí para vocês darem aí a sua contribuição, palavra, mas eu vou dizer o seguinte, visitar a Galileia é extraordinário. Você pode ver coisas em Nazaré que remontam à época do Novo Testamento. Você pode, sim, as cidades existem, sim, você pode ver ruínas de Cafarnaum, de uma maneira muito impressionante, inclusive o lugar, e que realmente tem a ver com quase chance total de ser a casa de Pedro. A gente tem ruínas de uma sinagoga que pode ser bem a sinagoga onde Jesus mesmo esteve, e também vê as ruínas de Corazim e Betsaida, que estão próximas dali. Vê o lugar mais provável de onde aconteceu o episódio dos Gadarenos, do outro lado do lago, né, ali num lugar chamado Curse, uma área mais elevada, inclusive, né? E é interessante, além de ver tudo isso, a gente vê Tiberíades, como o Israel mencionou, não é uma cidade tão importante assim no Novo Testamento, é uma cidade romana, né? Aí que tem a ver com os planos do Herodes o Grande e que está relacionada com o ambiente pagão. Então você vê que Jesus não está assim preocupado, ele não há nenhum sinal de que ele entrou em Tiberíades. Mas aí, além de todo esse contexto do Novo Testamento, você pode ver o Rio Jordão não ligado ao batismo de Jesus, mas ligado, por exemplo, à história de Naamã, né? Você pode ver também a subida na direção ao norte, visitar Tel Dan, um lugar realmente extraordinário e, aliás, ver uma paisagem vulcânica de pedras totalmente diferentes do que a gente vê na parte central. É espetacular o que a gente vê lá. Agora, uma coisa, agora eu vou contar o segredo dessa parte, o pessoal não conhece. O que acontece? A tradição judaica estava muito fundamentada lá em Jerusalém. Mas com a situação dos romanos, com aquilo que aconteceu, né, com a destruição da cidade, e depois a coisa piorou ainda no segundo século, teve um rapaz lá de Roma que não era muito educado e andou aprontando muito, né? O que acontece? Na época do Yohanan ben Zakkai, né, a gente vai ter uma espécie de
transferência do centro religioso do contexto judaico para a Galileia. E atenção, né, o judaísmo rabínico ele é derivado da tradição farisaica. E olha só que coisa, um dos lugares mais importantes para o desenvolvimento dessa tradição é a cidade de Tiberíades. Você tem a sua Bíblia aí, não tem? Você não tem o Antigo Testamento? O Antigo Testamento foi traduzido de onde? Dos antigos manuscritos hebraicos. Que manuscritos? Copiados pelos antigos maçoretas, dos guardiães da tradição. E onde é que foi feito isso? Exatamente na Galileia, que houve esse desenvolvimento, né? A vocalização aí se define, né, a maneira de copiar os textos colocando vogais e alguns sinais para preservação, e houve um grande desenvolvimento, de tal maneira que a Galileia se torna um lugar tão importante para essa tradição, que lá também vai desenvolver-se uma tradição mística. Tem um lugar lá chamado Safed, ou Tzfat, que é um lugar assim místico demais, e o rabino mais importante da história judaica, um rapaz chamado Moshe Ben Maimon, né? E a gente menciona hoje, inclusive mandando um abraço para os nossos irmãos judeus que estão fazendo, hoje comemorando o seu ano novo, né? Um ano novo bom e doce, Shana Tová U'Betukah. Esse rabino que tem origem, na verdade, na Espanha, e que estabeleceu as bases, né, digamos assim, do judaísmo, né, que chegou até nós. Esse rabino está enterrado ali em Tiberíades e é um lugar que marca a importância da história. Então, nós temos todo um caminho importante que também pode ser conhecido, visitado e entendido ali na região da Galileia. Agora, Israel, vamos lá, né? A história eu sei que continua, né? E não sei se você pode falar alguma coisa mais aí sobre a Galileia no período depois medieval, chegando aos tempos mais recentes, modernos. Eu escutei uma história lá que a Galileia estava toda detonada quando ela começou. Falaram para mim que tinha malária. A gente está falando de Israel ontem e hoje. A Galileia sempre foi linda assim. Por que aquela região forte ficou desse jeito, toda fértil, boa, né? O que houve, né? A gente já está com o nosso horário caminhando para frente aí, e a gente daqui a pouco vai chegar aí nessa realidade, né, da Galileia no período mais recente. Nós já temos aí quase 40 minutos de live, temos mais ou menos uns 20 pela frente. Que história é essa? Por que a Galileia ficou ruim desse jeito? Onde é que deu ruim? Deu ruim no meio do deserto. Não, mas foi uma coisa interessante que você falou agora do Maimonides, né, e da influência, enfim, da presença deles na região da Galileia. Para a gente contextualizar, depois que acaba o período romano, entre os bizantinos, a gente já viu sobre isso, e 600 e pouquinho, 630 e pouco, chega lá os muçulmanos, enfim, os califatos vão sendo estabelecidos e toda a região do Oriente Médio vai ser islamizada e vai ser administrada por, enfim, califatos árabes. Depois vai ter a transição, vai ter o domínio mameluco, vai ter, enfim, alguns períodos de transição. Aquela região da Galileia vai perder um pouco de relevância. Ela vai retomar um pouco de relevância nesse período que você falou do Maimônides, porque depois que os árabes perdem espaço para o Império Turco-Otomano, e famoso, os turcos vão construir o muro em volta de Jerusalém, 1500 e pouco. Então, nesse período, os otomanos vão dominar. E os otomanos eles queriam conectar toda a região. E ao mesmo tempo que os otomanos estão conquistando, 1500, a gente sabe que os portugueses estão chegando no Brasil. Então, se os portugueses estão chegando, os espanhóis também estão chegando. E o que eles também fizeram? Eles expulsaram os judeus. Então, no mesmo período onde os otomanos estão consolidando o domínio de Israel, na Península Ibérica, os reis católicos, enfim, a galera está botando os judeus para correr, eles estão expulsando. Só que a região da Espanha tinha sido um polo que era Império Romano, então tinham judeus lá, e depois, enfim, da conquista islâmica, por causa dessa relação no islamismo,
pode ter judeu, eles só pagam imposto a mais, que é o imposto dízia. No catolicismo, eles tinham a ideia que todo mundo tem que ser católico. Então, teve mais atrito entre judeus e católicos na Idade Média do que judeus e muçulmanos. Isso é importante saber. Então, tinha uma população, uma demografia maior judaica nos países, enfim, nos reinos islâmicos do que tinha nos reinos católicos. Hoje em dia é mais comum, enfim, a presença judaica, tem população, digamos, judaica em países cristãos do que em países muçulmanos, mas não é a mesma imagem do século XII, XIII e XIV. Então, a virada da chave foi em 1500. Granada, por exemplo, tinha um governador judeu em 1400 e pouco. E daí, em 1500, eles estavam expulsando, mandando tudo embora. Então, na Espanha, eles vão embora. E essa população, particularmente da Espanha, grande parte dela vai acabar indo exatamente para a Galileia. Então, nesse período otomano, 1650, vai iniciar uma presença judaica na terra, enfim, de Israel, que estava vindo da Europa. Isso era uma coisa meio nova. Sempre teve judeu na região de Jerusalém, mas vai, digamos, repovoar a Galileia. Quando Napoleão Bonaparte, 1800, reconquista, ele tinha um funcionário dele que era o contador dele, que era judeu. E ele também tentou ajudar os judeus a terem uma casa em Israel, conseguir apoiar, então ele tentou fazer esse apoio. E daí o desdobramento final vai ser quando o Theodor Herzl inicia o sionismo e propõe, bom, já que os europeus não gostam de ter judeu aqui, vamos fazer um país em outro lugar, pode ser no Brasil, pode ser no Madagascar, vamos achar um lugar disponível aí que ninguém está muito interessado. E a região que o pessoal menos tinha interesse era a Galileia. Então, quando os judeus vão pensar e eles pensam em ir para a região de Israel, a Galileia era irrelevante. Tinha duas regiões irrelevantes, na verdade. O Negev, que é areia, e a Galileia, que era um pântano. Porque no tempo que os otomanos dominaram, eles tiraram as árvores, eles cortaram para alimentar o exército. Eles não tinham nenhum interesse em, digamos, desenvolver a região. Então foi deixada, era uma região abandonada, então tinha malária, era um pântano extremamente, enfim, problemático, e por algumas razões geológicas. E quando os judeus europeus começam a chegar no período do sionismo, antes do Estado de Israel, isso é 1890, 1900, eles vão comprar da pessoa física e com fundações as terras dos árabes da região. E daí eles vão fazer um projeto arquitetônico interessante. Eles compram todas as terras, que não variam nada, porque ninguém estava nem aí com aquela região, era um pântano. É que nem o Disney fez com a Flórida. Ele compra o pântano e faz a Disneylândia. Israel compra o pântano, daí eles explodem umas regiões que estavam... basicamente um ralo entupido. Eles explodem o ralo, a água toda sai e o pântano seca. E daí eles conseguem criar a principal produção agrícola de Israel vai ser na região do norte. Então, uma das características que é muito comum no norte é você ver os famosos kibbutz, que são as organizações originalmente socialistas, que vêm com o movimento europeu, de autossuficiência produtiva e igualdade, que com o desenvolvimento de Israel vão se tornarem moshavs, em maior parte, que são cooperativas capitalistas, que é um desdobramento econômico do kibbutz. Então, digamos, a região da Galileia tem um monte de kibbutz, que na prática a maior parte virou moshav. Então você tem cooperativa, você vai ver fazendinhas, você tem gado sendo criado, a vaca leiteira com microchip no cérebro, não sei o quê. A vaca em Israel tem qualidade de vida melhor do que muita gente que eu conheço, mas é bizarro. O cara tem ar-condicionado no verão, tem água doce, só falta massagem, é impressionante. Então é uma região muito, muito diferente, né? Fruto desse projeto de desenvolvimento, e a região, já que ela tinha pouco valor econômico, porque ela tinha sido depreciada pelo período otomano, quando os judeus chegam, eles compram, eles melhoram a região. E hoje é uma região muito boa, mas quando eles chegaram lá, era literalmente equivalente a uma floresta do Congo, onde tem malária, uma coisa que ainda não tinha sido tratada. Depois que se tratou, virou um tesouro nacional, virou uma região muito boa. Então, turismo, você tem questão aquática, tem turismo nas montanhas, tem turismo no Rio Jordão, a região como um todo é extremamente interessante. Mas está chegando no final, tem mais 15 minutos. É verdade que dá para esquiar na região da Galileia? Me explica isso, que eu não acreditei muito nisso, não. Vamos lá. A gente estava falando como o Mar da Galileia fica 200 abaixo, né? E o Monte Hermon 2.800. Então, naquela posição do Monte Hermon,
sempre vai ter neve. E no inverno, mais ainda. Mas eles têm estações, né, de esqui em Israel, no Monte Hermon. Tem um aspecto da guerra, porque da Galiléia, quando a gente está indo em direção à Síria, você tem uma estrutura de montanhas que vai acabar chegando ao Monte Hermon. E durante as guerras de independência de Israel, a posição mais estratégica para atacar Israel era as colinas de Golã. Então o pessoal subia pela faixa de Gaza, atravessava o Jordão e Jericó na mesma posição que Josué fez. Tem vários caminhos de entrada em Israel. O caminho de Josué, o caminho pela faixa de Gaza, pelo Líbano. São basicamente 4 grandes entradas. E a quarta grande entrada é o monte, essas colinas de Golã. E já que tem a agricultura, o pessoal da Síria, por exemplo, botava uns morteiros e ficava jogando bomba em cima dos fazendeiros nos kibbutz. Por causa disso, na última guerra que Israel vai expandir, ele vai tomar controle sobre as colinas de Golã e ele vai tomar controle do Sinai. Daí ele faz um tratado de paz com o Egito e o Egito aceita, ele devolve as colinas, devolve o Sinai para o Egito e o presente é assassinado, para ver como o pessoal curtiu o tratado. Daí Israel vai fazer o mesmo tratado com a Síria. Vamos fazer um tratado de paz e a gente te entrega as colinas. Daí a Síria falou, não, eu não aceito o tratado, eu quero ficar em guerra das colinas. Daí Israel, bom, eu não devolvo até a gente ter paz. Então, oficialmente, Israel está num estado de cessar-fogo temporário com a Síria, então Israel não devolveu as colinas. Por causa disso, toda aquela região elevada tem um ponto militar. Então, acaba sendo extremamente seguro. Então, realmente dá para esquiar lá do lado, vendo fogos de artifício, dependendo da época do ano, mas é uma região extremamente tranquila por causa do nível de elevação. Então é um ponto muito, muito estratégico. Então, quando a gente vai lá em Tel Dan, você consegue ver o Líbano e você vê o Monte Hermon. Do Monte Hermon você vê tudo, porque o negócio é muito dá para ver até o Mediterrâneo. Até porque Israel é pequenininho. Excelente, muito boa a explicação. Aliás, a gente quer dizer para todo mundo que o passeio pela Galileia é algo extraordinário, né? A gente pode, por exemplo, ir na parte um pouquinho mais oriental e chegar, por exemplo, até o Monte Bental, de onde a gente pode, ao longe, ver Damasco, de uma posição razoavelmente segura, né? E também, quando a gente visita Tel Dan, por exemplo, você vê uma cidade dividida, metade dela no Líbano, metade dela na terra de Israel. Você, bem acompanhado, você visita lugares onde você percebe ali a história antiga da época da monarquia israelita, do período da presença dos gregos, do período romano, do período, assim, diretamente do Novo Testamento, depois do período bizantino, né, com a época da chegada lá de Constantino e Helena, por exemplo, os lugares escolhidos ali tem muito a ver com esse período. A gente tem 3 séculos interessantes, inclusive é muito legal ver Cafarnaum, porque você tem ali, né, uma igreja que se desenvolve nesse período bizantino, né, que vai do ano 325 até o ano 638 na região, e a gente vê do lado ali a sinagoga, inclusive com essa influência grega. Eu acho tão interessante de visitar a sinagoga de Cafarnaum e ver uma coluna escrita em grego, grego bizantino, pela maneira como as letras estão escritas, né? E a gente chega lá e, como eu acabei estudando um pouquinho mais, a gente consegue, né, ler, entender, interpretar o que está ali. Depois chega o período islâmico, o período dos cruzados, o período turco, como Israel mencionou. É impressionante a riqueza. Agora, Israel, vou dizer a verdade para você, agora eu não quero nem saber mais negócio de história e de cultura, não sei o quê. 2 coisas me chamam a atenção. Primeiro, é a gente comer uma comida diferente, né? É legal, porque você falou dos drusos, tem os cristãos árabes, tem os árabes muçulmanos, tem os diversos judeus diferentes de perfil mais sefaradita, o misraíta, o askenazita, e a gente come falafel, o famoso peixe de Pedro, né? Que coisa interessante. A experiência cultural na Galileia moderna. Quem imagina, você está na beira do mar da Galileia, 5 minutos depois você está num shopping moderno, né? Com as últimas coisas que surgiram no cenário. Você convive com os 2 mundos de uma maneira impressionante. E olha, eu vou dizer para você, coisa legal que eu já vi o pessoal no verão é tomando um banho no mar da Galileia. Mas para mim nada é mais extraordinário do que passear de barco no Mar da Galileia.
Eu não sei nem se eu devia dizer isso, ou se eu não devia dizer, mas a grande verdade é que em 1986 o pessoal foi mexer no lago ali, numa época de uma seca, eles acharam um barco que está no museu para a gente ver, que é exatamente um barco de pescador que se usava na época de Jesus. Esse passeio no barco, eu vou até dizer para o pessoal, a grande verdade é essa, né? Esse passeio no barco, às vezes, ele vem acompanhado de uma tempestadezinha, né? Porque, de fato, aquilo que a Bíblia conta não é conversa. Ali, pela posição, como o lago está a 212 metros abaixo do nível do mar, ele pega um vento que vem da parte oriental e, olha, eu já vi aquele mar bravo, aquela coisa assim que de fato é impressionante. A gente teve até que fazer realinhamento às vezes dos nossas navegações lá no Mar da Galileia de uma maneira absolutamente extraordinária e especial. Então a gente de fato quer deixar você, né, diante das águas da Galileia com água na boca, né? Para se preparar para o futuro, eu aconselho você já dar uma olhada, ler com atenção o seu Novo Testamento, especialmente os Evangelhos, né? Pesquisa aí, e assim que as possibilidades permitirem, a gente quer voltar. E o meu coração, Israel, sempre, eu nunca me acostumei. Eu já fui para Israel mais de 50 vezes. E até hoje, quando eu chego ali no Mar da Galileia e olho aquele lugar ali, olha, o negócio fica difícil de explicar. Ou coisa impressionante. Parece, né? Eu que quando cheguei ali, sei lá, parece que o meu espírito tinha nascido ali. Uma coisa assim que veio profunda, porque é realmente uma experiência diferenciada. Mas vamos lá, as suas últimas palavras aí, a gente já está com o nosso tempo aí No limite. bastante adiantado, mas tem mais alguns minutos, tem mais aí talvez uns 5, uns 8, 10 minutos no máximo, né? Dá uma palavra aí, definição, e vamos ver a semana que vem, nós vamos sair do lago para ir para a beira do mar, não é isso? Semana que vem é mar. É mar. O que Pouco. que a gente tem lá? Tem Jope, região de Tel Aviv, Cesareia, né? É mar, né? Eu me assustei. Eu me assustei uma vez assim, eu fiz assim, abri os olhos em Israel, falei, nossa, estou nas praias do Nordeste do Brasil. Aí eu falei, esse lugar é muito louco, né? Porque deserto do jeito que a gente viu, lugar rochoso, Galileia com fertilidade, produzindo inclusive maçã e morango. Aí, estação de esqui. E agora a praia para concorrer com Copacabana e Nordeste do Brasil, eu falei, assim não vale, não brinco mais. É muita coisa. Vamos lá, dá as suas últimas considerações galilaicas e a gente daqui a pouquinho dá o nosso abraço final. Bom, mas vamos lá então. Eu acho que a região da Galileia é meu lugar preferido, disparado em Israel, por muito do que você falou também, particularmente a questão do ambiente, o clima, a serenidade, todos digamos, o caos associado a Jerusalém não está presente. O clima é muito gostoso, é muito tranquilo. O passeio de barco no mar nossa, é um dos pontos mais altos da viagem, por mais que seja 200 metros abaixo do nível do mar, ainda é um dos pontos mais altos da viagem. Eu amo esse momento. Tem algumas visitas também, tem várias pequenas visitas que a gente faz ao redor do lago. Eu tenho um apreço muito grande, né? Magdala. Então, a região do Primado de Pedro, eu acho que é a praia mais gostosa, que eu gosto muito de ir, porque é uma praia que você consegue ir pisar na água, é uma praia aberta, grande, a vista é impressionante, muito, muito, muito legal. Eu gosto muito daquela região. Se for de comida também, eu sempre como muito bem na região do norte. Tem uma variedade muito boa, tem umas alternativas muito gostosas, né, de hotéis. E é um lugar que toca muito, é especial, acho que é para cada um. Você tem que ir lá e sentir para ter essa experiência. Porque é o que eu falo, se Deus mandou o filho dele para fazer intercâmbio no mundo, ele escolheu aquele lugar, não foi à toa, né? Então aquele lugar lá realmente eu tenho uma conexão muito especial lá, é muito, muito louco. Difícil transformar isso em palavras. Tem que dar um pulinho lá e sentir a experiência. É muito legal. Mas acho que é isso. Eu queria agradecer por todo mundo pela participação, enfim, na live. E a gente se vê semana que vem para falar do Mediterrâneo, né? Aí a gente entra do outro lado, né? O lado mais alto, inclusive, do que essa região que a gente falou dessa semana e semana passada. É isso aí, uma grande alegria ter vocês aí. Inclusive, a gente convida, você sabe que amanhã
à noite, no sábado, às 19 horas, eu estou dando um curso de hebraico aqui no YouTube da IBNU, e o Israel está dando um curso do contexto do Novo Testamento, mundo greco-romano. Você tem aí possibilidade de se aprofundar e aprender mais. Estão todos acontecendo no YouTube da IBNU. Então, você é convidado e fique sintonizado com a gente, aí curta, né, e divulgue aí o que nós temos aqui na Bíblia. Você pode divulgar essa live também. Você fique sintonizado no nosso Instagram. Boa noite para todos, um grande abraço, e a gente termina dizendo mais uma vez, Shana Tová Umetuká, que tenha um ano novo, muito abençoado e, como diz, né, a frase hebraica, também muito doce. Tá bom? Valeu, Israel. Um abração para você. Olha, abraço. Falar sobre Israel, como Israel é outra coisa, né? Aqui, Raquel também em sintonia com a gente aí da Bíblios. Um abração para todo mundo aí. Bom descanso. Boa noite a todos. Valeu.